Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo, falar hoje de Flamengo 1, Estudiante 0, vitória que classifica a gente em primeiro lugar do grupo, sem contar os 3 pontos que nós vamos ganhar ainda, né? Então o Flamengo tem 13 pontos, tem 10, mas com os 3 do jogo da Colômbia 13, e muito provavelmente vai ganhar na última rodada do time mais fraco do grupo, vai a 16, fazendo a melhor campanha da fase de grupo de Libertadores. No primeiro tempo, principalmente, para mim, fica muito evidente a falta que o Arrascaeta faz, né? Infelizmente, o Carrascal é muito abaixo do que o Arrascaeta entrega, né? O Carrascal, pelo que vem jogando, não ajuda em nada, ele não dá seguimento nas jogadas, ele não vai dar uma assistência, ele não vai fazer gol. Hoje, mais uma vez, ele sai cara a cara com o goleiro e perde o gol. Então, assim, no primeiro tempo, onde o Flamengo teve muito a bola, mas pouca inspiração, ficou evidente a falta que o Arrascaeta faz pra gente. Gostei do Bruno Henrique começar a titular, acho que é uma coisa que eu venho falando aqui há algum tempo. Para mim, ganhou a posição de titular do Samuel Lino, tá? Indiscutível. O Bruno Henrique, mesmo não estando na sua melhor forma técnica, ainda entrega mais do que o Samuel Lino. É mais alto, mais forte, finaliza melhor, tem mais força. E isso ficou, para mim, hoje ficou evidente no jogo. Ele sofre aquele pênalti que depois o juiz tira. O lance do gol do Pedro é o Bruno Henrique que está na jogada, que tenta a jogada. Então acho que ele merece e espero que continue de titular no jogo contra o Palmeiras. O time que entrou em campo hoje era o time que a gente vem se habituando na Libertadores, né? Joga o Emerson Royal. Hoje o Leonardo Jardim optou por jogar com os 2 zagueiros titulares, poupou o Alexandre, entrou o Ayrton Lucas, jogou com a dupla de volantes que a gente tem de titular no momento. Eu estou bastante ansioso e espero que o Pulgar consiga voltar contra o Palmeiras no lugar do Everton Araújo. E na frente, Luiz Araújo, Pedro, Bruno Henrique e o Carrascal, como eu já disse, infelizmente, mais um jogo que não entrega nada. Então, assim, são alguns jogadores que me irritam bastante, particularmente, né? Não sei a opinião de vocês. Um é o Ayrton Lucas, que, sabe, nunca vai também, sempre aquele marasmo ali, vira e mexe, erra na marcação, aí erra um domínio de bola fácil. O Carrascal, como eu já disse. O Emerson Royal, que é incapaz de acertar um cruzamento. O Emerson Royal hoje teve pelo menos umas 4 bolas livres na lateral. Só cruzar, ele erra totalmente. Então é um jogador, sabe, que infelizmente ainda não mostrou o seu potencial, se é que tem algum potencial além disso. E o Luiz Araújo, né? Acho que o Luiz Araújo chegou num ponto que eu nem me incomodo mais com 2 coisas. Com a burrice, é um jogador extremamente burro, e com a sua falta de técnica, assim. Eu não me irrito. Eu me irrito com o Carrascal, com o Samuel Lino, com Plata, quanto joga. Eu nunca pensei que eu ia sentir falta do Plata, porque o Luiz Araújo me fez sentir falta do Plata, sabe? Então, assim, é um jogador que eu sei que ele não vai entregar nada, então eu já nem me incomodo mais. No primeiro tempo, teve 3 bolas que o Luiz Araújo recebeu no mano a mano, em velocidade, e ele errou as 3. E erros, assim, de forma grosseira, sabe? É impressionante. Impressionante. Como que não consegue jogar? Para mim, já encerrou o ciclo dele no Flamengo. Jogar esses jogos assim mais tranquilos, né? Hoje não foi um jogo tranquilo, que era contra Estudiantes, mas o Flamengo, apesar do time, né, que o Leonardo Jardim colocou em campo, como eu falei, Emerson Royal, Ayrton Lucas,
Luiz Araújo, não é o time ideal nosso, mas como que o Flamengo também conseguiu ser melhor. No segundo tempo, depois que o Flamengo faz o gol, uma boa jogada do Bruno Henrique, divide com o goleiro falha, aí entra toda a genialidade do Pedro, domina com a direita, gira sem olhar pro gol e bate de esquerda. O Pedro tem uma coisa que centroavante bom tem, que ele sabe onde está o gol. Ele não precisa olhar, levantar a cabeça, né? O Carrascal, mesmo cara a cara, olhando o gol, não consegue fazer gol. O Pedro não, o Pedro de cabeça baixa, fazendo um giro com o corpo em movimento, sem o pé de apoio no chão, ele consegue fazer o gol de perna esquerda. Para mim, um golaço, pela dificuldade que foi o lance. Depois que o Flamengo faz esse 1-0, o jogo fica mais fácil para a gente, o Estudiantes sai mais um pouco de trás e o Flamengo encontra espaço, né? Infelizmente, faltou acertar o último passe ali, né? O passe mais refinado. O Leonardo Jardim faz as substituições. Eu particularmente, teria tirado o Jorginho, que é um jogo que estava na cara ali que o Flamengo ia ganhar mesmo. O Estudiantes não tinha mais força, correu demais no primeiro tempo. No segundo tempo eles estavam pregados e o Flamengo controlou bem o jogo. Eu teria tirado o Jorginho com 20 do segundo tempo para descansar contra o Palmeiras, mas com certeza absoluta a comissão técnica sabe que o Jorginho aguentaria jogar o jogo todo. Aí entra Paquetá. É impressionante como que o Paquetá entra, como que a qualidade técnica aumenta, né? O De La Cruz que entrou hoje, o jogo já estava meio que... Eu achei o final do jogo meio que uma pelada, assim, o Estudiantes saindo todo pro ataque, o Flamengo recuperava a bola, tinha espaço, mas não aproveitava esse espaço. Aí ficou... Mas o De La Cruz entrou também ali, então acho que foi uma vitória, vamos dizer assim, protocolar do Flamengo, né? Não precisou se esforçar muito, poupou os dois laterais, Varela e Alexandro, o Paquetá entrou mais no fim, não teve também muito desgaste, o Paquetá vindo de lesão. Então é um jogo que a gente se classifica em primeiro do grupo, quem diria, né? Mesmo ano passado que a gente foi campeão da Libertadores, nós nos classificamos depois de um tríplice empate, com 10 pontos, e esse ano a gente faz uma primeira fase, na minha visão, muito boa, já classificação antecipada. Descansar o time agora para o jogo de sábado contra o Palmeiras, jogo importante para o Brasileirão. Se o Flamengo ganhar, praticamente vira líder, porque tem um jogo a menos contra o Mirassol, que faz uma ótima campanha na Libertadores, mas no Brasileirão está na zona de rebaixamento, jogo no Maracanã, então o Flamengo tem tudo para vencer no Palmeiras, vence esse jogo atrasado contra o Mirassol e assume a liderança, né? Então, sim, só para terminar, espero muito mesmo de que contra o Palmeiras, no Maracanã, o Leonardo Jardim mantenha o Bruno Henrique na ponta esquerda de titular, o Pedro, e espero que na direita jogue o Plata, né? E o Paquetá no lugar do Carrascal, porque eu não sei a impressão de vocês, o que vocês acharam, mas para mim, assim, é irritante demais o Carrascal jogando. Não dá prosseguimento à jogada, não finaliza bem nada, assim. A bola bate no pé dele, ou ele vai dar um toquezinho para trás ou vai perder a bola. Então, eu acho que o jogador que joga nessa função de meio armador precisa dar prosseguimento à jogada. Infelizmente, né, o Arrascaeta teve essa lesão séria, já está até no Uruguai, lá à disposição da seleção deles. Mas enfim, Flamengo classificado, o Estudiantes levou perigo ali só em escanteio no primeiro tempo, não teve assim um momento do jogo que o Flamengo ficasse encurralado, ou que a gente sentisse que a qualquer momento o Estudiantes poderia fazer o gol. Então foi 1-0 controlado, uma classificação justa, e agora é pensar no jogo do Palmeiras, que é muito importante. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.